transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele... No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. Marcos Skindi. Dr. Marcos é presidente do JACS Brasil, membro e coordenador do Amor Exigente, membro da RIPRED, que é a Rede Interamericana de Prevenção às Drogas, e membro desde a fundação da Força Tarefa Internacional de Estratégias sobre Políticas de Drogas. Ele atua na questão de prevenção ao uso abusivo de álcool e drogas desde 1997, no aconselhamento a pais e na implementação de programas de prevenção em escolas. É palestrante nesta área, tendo proferido palestras em diversos estados brasileiros e assim também no exterior, como Canadá, Inglaterra e em Buenos Aires. Pois é, então vocês perceberam que estamos falando com uma sumidade do assunto, uma pessoa que entende muito, porque já há muitos anos que esse homem está batalhando. E não percam, fiquem aí, porque ele vai falar muitas coisas pertinentes sobre as políticas da descriminalização. Portanto, você, assinante, continue tirando suas dúvidas, busque orientação, que nós temos aqui também uma especialista para atendê-lo, através do nosso e-mail, programabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. E agora nós vamos bater um papo muito gostoso, tenho certeza que é uma pessoa viajada e sabe das coisas que está acontecendo em outros locais. Prazer em tê-lo conosco, Marcos. Prazer é meu, muito obrigado pelo seu convite, é um prazer conversar consigo, conversar com você que está nos assistindo, esperando trazer algumas informações que possam ser úteis na sua vida, que possam ser úteis na sua comunidade, que possam ser úteis na sua família. Pois é, nós estamos falando aqui que você realmente viaja muito, sabe das políticas de outros países e nós estamos passando hoje por um país, o nosso país, que não tem toda essa bagagem de cultura em detrimento a drogas, às vezes até mais potencializadas como em outros países. E nós estamos vendo falar essa coisa da descriminalização de alguma substância, que é no caso da maconha, não é? Então, eu queria saber qual a sua posição a respeito. Bem, eu primeiro agradeço a tua introdução e fico lisonjeado pelo seu reconhecimento, mas eu gostaria de dizer que eu tenho atuado muito na questão de prevenção às drogas e eu me considero uma pessoa bastante analítica. E eu acho que a capacidade analítica, ela tem um componente muito importante, que é a possibilidade de mudança de posições quando você recebe informações diferentes daquelas que você acreditava até hoje.
Ou seja, não radicalizar aquilo que eu sei é a verdade, aquilo que eu não sei, o que eu não conheço é a mentira. Eu tento não ser assim. E eu quero te dizer que, apesar de ter lido bastante sobre a questão de descriminalização, ter lido estudos, ter tentado entender o que aconteceu em diversos países aonde houve já descriminalização, eu não me convenci ainda de que isto possa ser um caminho positivo para o Brasil. Talvez até para outros países, eu acredito que não tenha sido tão positivo. Mas meus conhecimentos sobre o que acontece nos outros países é de leitura e eventualmente de visitas, que são visitas não muito longas, apesar de eu procurar sempre conversar com experts aonde eu estou. Na questão específica do Brasil, neste momento eu acredito que a descriminalização é um elemento desnecessário para o bem-estar da nossa sociedade. E eu espero que ao longo desse programa eu possa te explicar o porquê. Sem dúvida. Nós temos países, como dissemos, que já têm essa história já há longos anos, como no caso da Austrália e outros países que vieram imitando a esses primeiros países que liberaram certas substâncias, como o próprio Portugal, depois Holanda. Como é que esses países se deram com essa experiência e o que nós podemos tirar de proveito? Puxa, Cláudio, eu acho que... Primeiro, tenho que te agradecer essa pergunta. Eu ando com algumas estatísticas permanentemente no meu bolso, exatamente esperando que alguém me pergunte sobre isso. E eu estou muito satisfeito com a sua pergunta. É verdade, a Austrália é um país que tem um histórico de descriminalização e permissividade em relação a drogas, especificamente a maconha, há mais tempo do que, por exemplo, outros países que você mencionou, como Portugal, ou até mesmo como a Holanda. Aliás, na Holanda não é descriminalizado, ela é tolerada, é diferente, Portugal é descriminalizado. Mas vamos falar um pouquinho da questão australiana, porque eu acho que a gente tem tanto a aprender. A Austrália e a Suécia são dois países que têm uma similaridade muito grande. A Suécia tem uma população de quase 9 milhões e meio de habitantes, a Austrália tem mais ou menos 22 milhões e meio de habitantes, ou seja, nós estamos falando de um país um pouquinho mais do que 2 vezes mais habitantes. Mas é interessante olhar qual que é o corte socioeconômico, sociocultural e etário desses dois países. É interessante, porque os dois países têm proporções muito similares de 0 a 14 anos, né? Um tem 15% e o outro tem 17%. De 15 a 65 anos, um tem, se você me permite olhar os números, sem dúvida, porque eu os tenho aqui, de 15 a 64 anos, a Suécia tem 65%, a Austrália tem 67%, e acima de 65%, a Suécia tem 19% e a Austrália tem 14%. Então, a diferença de idade, ou a similaridade entre as idades nos países são muito grandes. Do ponto de vista educacional, o nível socioeducacional dos dois países é muito similar, com 99% da população letrada, né, com índices muito similares de universitários, etc. Então, são dois países muito comparáveis. Por que eu estou falando desses dois países? Porque os dois países liberaram a maconha na mesma época, diferença de poucos meses. 2 anos depois de liberado, a Suécia descobre que houve um aumento substancial de jovens que experimentaram a maconha nos últimos 12 meses. Eles fizeram estudos, depois de 24 meses da liberação, qual o percentual de estudantes que usaram, abaixo de 17 anos, que usaram a maconha nos últimos 12 meses. E eles chegaram a um número que os assustou, que foi 14%. Pode ter sido um único uso, mas 14% tinham usado maconha nos últimos 12 meses. Isso assustou muito a população sueca e a Suécia voltou atrás e voltou a colocar leis restritivas bastante severas com respeito ao uso de drogas. A Austrália resolveu continuar no mesmo caminho. Então, dois países com população similar, com estrutura socioeconômica similar, com estrutura educacional similar. Vamos ver o que aconteceu depois de alguns anos. Olha que interessante. Entre pessoas
de 16 a 29 anos de idade, 9% das pessoas entre 16 e 29 anos de idade tinham utilizado maconha nos últimos 12 meses, na Suécia. Na Austrália, esse número era de 52%. Muito grande a diferença. 2% usaram a maconha de forma contínua. Contínua significa um uso acima de 14 cigarros de maconha ao longo de um mês. 2% na Suécia ao longo do ano anterior. 33% na Austrália. Caramba! Nessa população de entre 14 e 29. Entre 16 e 29. 16 e 29. Número de usuários de heroína, que no Brasil ainda não é um problema. Na Austrália, na Suécia, em função das leis restritivas e tudo mais, o uso de heroína é bastante cerceado. Eles tinham 500 usuários em cada milhão de habitantes. A Austrália tinha de 5 a 16 mil, dependendo do estado. Média nacional de 8 mil, contra 500 na Suécia. Porcentagem de dependentes de drogas até 20 anos de idade, 1,5% na Suécia, 8,2% na Austrália. Mortes causadas por overdose. Agora lembre-se que a overdose ela não é causa, ela é uso intenso. Então, ainda que você tenha poucos usuários, se os poucos usuários usam muito intensamente, a probabilidade de morte por overdose é grande. É maior. Mas ainda assim, que deveria ser similar, uma vez que os usuários são os mesmos usuários, de cada milhão da população sueca, 23 pessoas em 1 milhão morreram de overdose, contra 48 na Austrália. E, finalmente, o que aconteceu com prisão de usuários que carregavam grandes quantidades para uso próprio? Não estamos falando de traficantes. A Suécia prendeu 3.100 pessoas, a Austrália prendeu 1.000. Você veja a tolerância. Número de meses na prisão por consumo abusivo de drogas. Na Suécia, 20 meses em média, na Austrália, 5. E, finalmente, casos de AIDS na população usuária. 150 por milhão na Suécia, 330 por milhão na Austrália. Então, os dois primeiros países que começaram a trabalhar na questão da liberação das drogas têm um histórico. Inicialmente, os dois têm o mesmo índice de usuários, o mesmo índice de problemas. Ambos liberam. Um volta atrás 2 anos depois da liberação e outro mantém a liberação. Passados 20 anos, esse é o quadro que nós temos. Será que é isso que nós queremos no nosso país? Com certeza não. Você me perguntou de Portugal. Em Portugal, nós temos uma história de sucesso em Portugal. A descriminalização de drogas em Portugal é vendida ao mundo como um grande sucesso. Mas tem um estudo, e aqui me permita simplesmente pegar algumas anotações. O estudo é feito pelo Dr. Manuel Pinto Coelho, médico da APLD, que é uma associação portuguesa sobre estudos de droga. E ele, no estudo dele, ele diz o seguinte: há um número muito menor de pessoas presas por tráfico a partir do momento da descriminalização. Porque como não é mais crime, o sujeito não tem medo de comprar, então ele compra em pequenas quantidades. Acontece que o traficante também fracionou as quantidades que ele carrega, de forma que, se ele for pego, ele está sempre com poucas quantidades. Então, ao invés de se abastecer a cada meio-dia, ele passa a se abastecer a cada hora e meia. Então, ele está com menos quantidade. Então, houve uma queda de prisão de traficantes? Houve. Mas houve uma queda de prisão não porque há menos tráfico, é porque o traficante não consegue mais ser enquadrado como tal. Outra coisa que ele fala interessante é que, por causa da descriminalização da maconha, outras drogas começaram a aumentar sua prevalência em Portugal. Então, enquanto
o consumo de anfetaminas e cocaína, que não foram descriminalizadas em Portugal, dobrou, a apreensão foi multiplicada por 7. Ou seja, a população estava disposta a comprar, tanto que as pessoas, o traficante trazia a substância para Portugal. Então, a sua pergunta é muito importante. E o que aconteceu com o número de usuários? Eles têm assistência em Portugal? Tem. Portugal, antes de descriminalizar, e ao longo de 3 anos, aumentou a disponibilização de fundos para tratamento em 10% ao ano, durante 3 anos consecutivos. Criou comunidades terapêuticas e capacitação de profissionais ao longo desses 3 anos. Criou centros de desintoxicação em todo o país. Criou programas preventivos em escolas de todo o país, programa esse obrigatório para professores e para alunos, programas de prevenção. Incrementou o policiamento de forma a controlar melhor ainda os traficantes, a prova do aumento de 7 vezes na apreensão de cocaína, e aumentou também a rigidez na manutenção das leis. Bom, com isso, os resultados foram que, em Portugal hoje, um dependente químico que precisar de tratamento não tem fila. Há disponibilidade em qualquer região do país para tratamento de imediato quando o usuário problemático ou a família procuram ajuda. Agora aqui eu coloco a pergunta. Nós estamos preparados da mesma forma para descriminalizar? Alguém, você que está em casa, conhece alguma instituição pública apta a receber um jovem ou uma jovem usuário, abusador de álcool, abusador de drogas, dentro do sistema governamental, sem custo? Provavelmente você não conhece. Eu milito na área e eu conheço um número extremamente pequeno de instituições públicas capacitadas a atender o dependente químico, e pior do que isso, o número é pequeno, mas o número de vagas é 0, porque as poucas vagas existentes já estão tomadas. E lá existe um tempo para internação? É um tempo, dependendo da substância, o tempo é maior, menor? Porque aqui é tudo toque de caixa. Até mesmo um sujeito que usa cocaína ou crack, a nossa rede de SUS, que subentende-se os peritos, que não existem peritos, não é? Não existe perito aqui. Um usuário de crack, 1 mês, 2 meses, está apto para trabalhar, só se for o filho dele, porque é um absurdo. Então eu pergunto, lá existe a discriminar, assim, um tempo para determinado tipo de substância? Ou também, como assim, é só 2, 3 meses e manda para o mercado de trabalho? Olha, depende de que país nós estamos falando. De Portugal mesmo. Em Portugal você tem o sistema de tratamento, ele é multifacetado, então envolve o tratamento medicamentoso, se necessário, o terapêutico, psicológico, é multidisciplinar, etc. é uma rede muito grande. Inclusive a justiça faz parte do sistema. Não é exclusivamente médico, exclusivamente psicológico, exclusivamente comportamental. É multidisciplinar. E o fato de ser multidisciplinar talvez explique o fato do sucesso da prevenção. Quando você descriminaliza, tendo feito isto, talvez eu não sei se o resultado é espetacular, mas ele é melhor avaliado e melhor chance de dar certo. Agora, a grande questão é, será que é necessário descriminalizar para dar todas essas condições? Será que se nós tivermos no Brasil toda essa estrutura de atendimento multidisciplinar, internação, tratamento, etc., nós precisamos descriminalizar? Será que nós não poderíamos criar alguma coisa como a justiça terapêutica, que está tendo um sucesso fenomenal em Nova York? O sujeito que é reincidente no abuso de drogas, em Nova York, se ele é preso, ele tem a opção de ir para um tratamento, e o tratamento pode ser de 6 a 9 meses, dependendo da ordem judicial, ou ficar preso. Ele escolhe qual dos dois ele quer. Então, ele pode escolher, eu quero me tratar, eu quero tentar me liberar das drogas. Tem uma coisa, Marcos, quando você falou assim de Portugal,
e esse sistema, há mais de 10 anos atrás, eu tive uma família de Portugal que veio para o Brasil tratar da filha, há uns 10, 12 anos atrás, porque não se tinha toda essa rede de atendimento governamental. Não existia praticamente, porque eu lembro que essa família falou, nossa, nós precisaríamos ter uma comunidade como a sua, porque nós tínhamos a sala de família, tínhamos comunidade, não para mulher, mas para homens. E essa menina ficou internada na casa de um familiar, porque tirou ela do ambiente de usuário, que o noivo também era usuário, de heroína. Estou falando há 14, 15 anos atrás, quando se usava heroína, drogas pesadas. Por isso nós estamos falando de uma outra cultura, com uma droga que estava matando pessoas, modelo não se tinha praticamente tratamento, e olha a verba que você falou do governo que é dado para esse segmento da saúde. É muito grande. Então eles deram uma verba espetacular para se montar toda essa rede, mas no Brasil, onde que a rede de atendimento clínica para o povo já é precário, eles vão tirar do povo, aonde que é estigmatizado o usuário, porque usa porque quer, segundo os preconceitos sociais, vão montar? Nunca que vão montar. Então eu fico com o modelo sueco, como você disse, reprimiu, cadeia, punição, que é muito maior do que o que foi comparado, no caso, o sueco com a Austrália, do que a liberação da Austrália, que a coisa descambou numa proporção. Então, o sueco mostrou que é muito melhor assim, o trabalho da prevenção, da justiça, como está nos Estados Unidos, a justiça terapêutica, do que abrir as portas, porque nós não teríamos nunca esse modelo, essa condição econômica. Bom, eu acredito que o Brasil é um país rico. Condições econômicas nós teríamos. Infelizmente, nós temos que tampar um montão de ralos por onde escoa dinheiro em falcatruas, em corrupção, em superfaturamento, etc. Condições financeiras, se nós tivéssemos, e aqui é um grande se, políticos íntegros, honestos e interessados, nós poderíamos ter. Mas antes de fazer isso, será que não há outros serviços que nos faltam, como segurança pública, a própria rede de atendimento médico? Eu posso dar o exemplo. Na minha casa trabalha uma moça fenomenal, trabalha conosco já há muitos anos, uma moça excepcional. Hoje de manhã ela foi buscar um remédio na rede pública. Para receber o remédio, ela precisa fazer um determinado exame. Não é liberado o remédio se o tal do exame não comprovar que a doença dela persiste, porque ela já vinha recebendo esse remédio ao longo dos últimos 12 meses. Mas terminado 12 meses, ela tem que refazer os exames para ver que a doença persiste, para ela poder continuar recebendo o remédio. Marcaram a radiografia dela, ou a colonoscopia, eu não sei exatamente qual é o exame, para daqui a 4 meses. Significa que durante 4 meses ela teria interrompido a utilização da medicação. A medicação, a menos que alguém contribua financeiramente para ela poder comprá-la. Pois é esse o caráter e o perfil do nosso país. Assistencial, então não vai ter condição. Eu não vejo condição no curto prazo, infelizmente, e eu acho muito interessante quando muitos dos nossos políticos, infelizmente, inclusive um dos nossos ex-presidentes, advogando aí a descriminalização e a liberalização do uso, quando nós não temos as ferramentas para cuidar do aumento previsto de casos de internação. Nós aqui costumamos fazer a legislação antes de nos prepararmos para ela. Nós estamos vivendo hoje isso. Para vir aqui para a sua entrevista, eu vim do centro de São Paulo e eu estimava a viagem até aqui em 35 minutos aproximadamente. Eu demorei exatamente 1 hora e 42 minutos. Agora, nós liberamos no país o IPI para a indústria automobilística poder vender automóvel, mas nós não ampliamos em 1 centímetro as nossas ruas. Verdade. A nossa malha rodoviária continua a mesma. Ora, se nós sempre colocamos a legislação antes de oferecermos os meios, vamos persistir no erro com a descriminalização? É verdade. É a pergunta que eu coloco. Pois é, telespectador, vocês estão vendo que nós estamos falando com quem entende, com quem tem números e está comprovado do que poderá ocorrer aqui em nosso país. Portanto, quem tem ouvidos, ouviu toda essa colocação do Marcos.
Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor, ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência já de particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus
Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do Dr. Marcos Ziskindi, com o tema Políticas Públicas na área de drogas. Nós já vimos todo o currículo do Dr. Marcos e tenho certeza que vocês estão gostando, principalmente desses dados mais recentes sobre a permissividade das drogas. E falando, uma vez que nós estamos falando desse contexto da descriminalização das drogas sem a descriminalização dos responsáveis, né, vamos dizer, do movimento, nós estaríamos preparados? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante. Se nós vamos descriminalizar as drogas, primeiro nós vamos pensar qual é o objetivo da descriminalização das drogas. O objetivo de descriminalizar as drogas é reduzir consumo ou é aceitar o consumidor? Qual é o foco da ideia? Me parece que o tecido social, de alguma forma, se esgarça na medida em que o abuso de drogas penetra nas famílias. E eu não estou falando só das drogas ilícitas, isso acontece com abuso de álcool, isso acontece com abuso de remédios controlados, a gente tem visto aí Rivotril e todos esses remédios de emagrecimento que acabam, de alguma forma, criando adicção ou vício, que é a palavra que o público conhece mais. Ele tem o mesmo efeito nefasto que tem o abuso da maconha, da cocaína, do crack, etc. Ele destrói a família. Nós vimos efeitos muito nefastos há pouco tempo de uma droga que não é nem sequer ingerida ou injetada no corpo, que é o jogo. Durante um determinado tempo nós tivemos o bingo e famílias perderam fortunas fabulosas porque muitas pessoas, principalmente da terceira idade, se tornaram adictas ao bingo. Elas tinham necessidade daquela excitação momentânea de jogar e quem sabe eu vou ganhar, quem sabe eu vou perder. A situação chegou num ponto tão grave que os bingos em nosso país foram fechados. Lembre-se, o bingo afetava aquela pessoa que perdia o dinheiro e afetava algumas pessoas ao seu redor que entravam em desespero por causa do que acontecia com um membro familiar que começou a jogar. Será que com o abuso do crack, da maconha, da cocaína, a coisa é diferente? Quando alguém começa a abusar de drogas, lícitas ou ilícitas, há um componente financeiro importante, porque o usuário não mede esforços para conseguir usar a sua droga. Se ele não consegue o dinheiro, ele acaba em algum momento eu estou falando do usuário problemático, eu não estou falando do usuário eventual. E já vou tocar nesse ponto também. O usuário problemático, se ele não consegue o dinheiro, ele desvia bens da sua casa, ele começa a roubar na rua, ele começa a desfalcar na empresa, ele começa, por causa desses comportamentos, a perder a ligação familiar, a perder a ligação com a sua escola, endividamentos, com o seu trabalho, etc. E às vezes perder até sua liberdade porque acaba sendo preso. Será que descriminalizando esses efeitos não vão acontecer? Esses efeitos não ocorrem porque é criminalizado ou não criminalizado. Esses efeitos ocorrem pelo consumo. Então, o foco nosso, como saúde pública e inclusive, como proteção da nossa sociedade, seria trabalhar a prevenção ao uso, não permitir que o jovem chegasse ao abuso. E não chegar ao abuso não vai ser pela descriminalização que ele vai deixar de abusar, vai ser pela prevenção. E a prevenção envolve diversos aspectos educacionais. Falar de drogas ajuda? Talvez ajude. Mas não é aqui que o sujeito vai decidir se ele vai usar ou não a droga. É aqui, no estômago, quando ele fala, isso daqui vai dar alguma caca no meu futuro. Isso daqui vai arrasar o meu casamento. É neste momento que ele vai pensar. E não quando você diz para ele que X% dos usuários se transformam em usuários problemas, que Y% morre de overdose, que não sei quantos são prisioneiros. A informação cultural existe.
mas ela por si só não vai fazer com que o usuário deixe de usar. Todos nós, você que está frente à televisão nesse momento, provavelmente conhece algum médico que fuma. Você acha que existe algum médico que não sabe os malefícios do fumo? Os problemas pulmonares que podem acontecer, os problemas de circulação sanguínea que podem acontecer, os problemas cardiológicos que podem acontecer com o fumante? O médico não sabe? Claro que sabe, mas ele continua fumando. Por quê? Porque ele tem só informação intelectual. Ele precisa sentir, caramba, eu posso morrer cedo. Nessa hora que tocou aqui no estômago, na carne. É essa hora que na ele carne. E a prevenção tem que trabalhar ali. E a descriminalização não vai de jeito nenhum aumentar a consciência com respeito ao uso ou abuso. Eu falei um pouco sobre a palavra usuário eventual. O que é usuário eventual? O usuário eventual é um sujeito que usa a droga, mas ele não é um dependente químico. Então, eu vou dar algumas características. Geralmente, o usuário eventual não compra droga, ou se compra, não estoca, ele compra só para uso naquele momento. O usuário eventual usa de vez em quando, quase nunca sozinho, quase sempre ele procura outras pessoas para usarem juntos. É quase que uma forma de confraternização. Alguns usuários eventuais vão passar, em algum estágio, a serem usuários problemáticos. O usuário problemático já compra droga, já estoca a droga e ele faz uso habitual e também sozinho. Ele estoca a droga porque ele não quer que amanhã ou depois de amanhã ele não tenha disponível quando ele quer usar. E alguns dos usuários problemáticos se transformarão também em dependentes. Agora, ninguém chega à dependência sem experimentar. Se nós conseguirmos coibir a experimentação, nós não teremos o dependente. Ninguém vira dependente sem experimentar. Se nós conseguíssemos educar a nossa população para que não experimentasse, provavelmente, Cláudio, o número de dependentes seria muito menor. Mas nós temos uma tolerância grande à aceitação de substâncias que alteram o humor. Você quer ver um exemplo? É absolutamente ridículo, mas 92% dos filmes que você assiste na TV ou no cinema mostram alguém usando álcool. 92% mostram alguém usando álcool. Mas só 7,8% mostra as consequências do uso do álcool, os problemas causados para a família, etc. e tal. Então, o uso é glamorizado. Sem dúvida. Drogas, nós temos, nos filmes americanos, tá? Nós temos 54% dos filmes, alguém usou algum tipo de droga ilícita. Mas só 2% falam das consequências de longo prazo. Falam até das consequências de curto prazo. E em muitos filmes o sujeito usou uma droga, bateu o carro, etc. Se nós não educarmos a população para o que acontece no longo prazo, não dermos essa sensação que eu chamei de frio no estômago, será que eu quero isso para mim? A descriminalização não vai ajudar em nada na restrição ao consumo. Verdade. Em relação ao enfoque punitivo, você assim acredita que chegou, que deu, precisaremos buscar outros caminhos ou ainda a punição ainda é uma maneira de deter? Bom, eu acho que a punição é um dos elementos do processo educacional, mas nunca deveria ser o primeiro e nem o principal. Isso daqui vale para a criança que não faz o dever da escola, quando ele é pequenininho. Verdade. Isso daqui vale para o empregado que atrasa no trabalho. Isso daqui vale para o professor que não cumpre toda a matéria. Isso vale para qualquer parte da sociedade. Há que haver punição quando há abuso. Mas antes de haver a punição, tem que haver algum tipo de educação para que não haja o abuso. Então, eu acredito que o modelo de que usou é punido, esse é um modelo falido. Agora, abusou da droga, eu estou te oferecendo recursos para a sua recuperação. Seja através de um programa de desintoxicação, de reeducação, de conhecimentos, de palestras, de procurar um ambiente saudável e tal. Nada disso funcionou,
então a punição é um dos elementos do complexo educacional. Mas ser a primeira ou a única é errado. E no Brasil há muito tempo que ela não é a primeira ou a única, principalmente no caso da maconha. Hoje nós sabemos que, ao contrário, muita gente que precisaria passar por processos educacionais, nem sequer a isso é convidado. Simplesmente acontece. Exemplo, eu passo as férias em Guarujá com a minha família. E na praia de Pernambuco, no canto esquerdo da praia de Pernambuco, tem umas pedras. E essas pedras são um centro de consumo de maconha. Classe média alta, né? Classe B e também classe A. Jovens estão ali no meio das pedras fumando maconha. Quando chega alguém, de repente esconde o cigarro, põe dentro da mão e tal, mas o cheiro está lá. Eu frequento o Guarujá há cerca de 6 anos, mais ou menos. Não me lembro até hoje de ter visto sequer um policial passar por lá e dizer, gente, isso daqui, nós estamos no Brasil, aqui a droga não é livre. Né? Simplesmente chamar a atenção, escuta, estamos vendo. Eu não estou falando nem em punir, chamar a atenção. Não existe. É meio que uma área livre. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Posto 6 é a mesma coisa no Rio de Janeiro e diversos outros lugares. É aí que eu digo, não punir não significa liberar. Existe entre punir e liberar total, existe um montão de elementos no meio que podem ser usados e que estão sendo esquecidos pelo nosso país. Como você citou, são vários mesmo. Essa reeducação da sociedade e trazer alternativas de esclarecimento, alternativas mesmo de modificação de atitudes, motivá-los a entender, são outras alternativas que o jovem poderia até aderir. E tem um custo para a sociedade, porque o nosso usuário de drogas, ele onera o sistema judicial, porque tem que passar frente a um juiz, etc. Ele onera o sistema policial, ele onera o sistema educacional, ele onera o sistema hospitalar, ele onera o sistema de assistência social. Tudo isso custa dinheiro. Sem dúvida. E quem paga isso, infelizmente, não é ele, porque ele geralmente não é produtivo, portanto não paga imposto. Quem subsidia todos esses custos é você que trabalha, sou eu que trabalho, não é o usuário que causa todos esses problemas e requer todos esses serviços. E, quando nós falamos em descriminalização, em nenhum momento nós estamos olhando para esses... Ou seja, pode ser que algumas pessoas estejam olhando. A grande imprensa, frequentemente, se esquece de mencionar todos esses custos. Infelizmente. Verdade, sem dúvida. Quais os desafios que a sociedade brasileira enfrentaria caso realmente fosse liberada a maconha? Bom, não há nenhuma prova de que, se você liberar a maconha, o consumo dela crescerá. Mas você já citou um exemplo de país. Nós temos exemplo de países onde isso sim aconteceu e em alguns lugares de uma forma dramática. Há a questão do uso de uma substância ilícita abrir para o uso de outras substâncias. Por exemplo, é sabido que usuários de álcool têm muito mais potencial de usar uma droga ilícita do que alguém que não usa nem sequer álcool. Sem dúvida. Porque existe um freio social. Existe uma outra coisa importante, que é o freio social. A droga é um pouco como uma doença que contamina, como o vírus, por exemplo. Se você colocar um sujeito com uma doença viral num determinado ambiente, é provável que ele contamine outras pessoas naquele ambiente. A droga é um pouco assim. Se você coloca um usuário aceito num determinado ambiente, há uma probabilidade não pequena dele influenciar pelo menos mais um membro daquele ambiente. Se nós tivermos um controle social, e o controle social não quer dizer prende o cara, expulsa ele de casa, algema o cara, não. Retira o sujeito daquele meio, conversa com ele, tenta mostrar para ele os malefícios que ele faz, dá a ele carinho, etc., mas não permita a ele que contamine o seu ambiente.
Se isso for feito nas escolas, se isso for feito nas academias, se isso for feito nas empresas, nós vamos ter uma sensível redução. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil nós temos uma empresa chamada Shell. A Shell, aqui no Brasil, faz exames nos seus funcionários. Todos os funcionários passam pelo menos uma vez ao ano por exames de dosagem alcoólica e todos os funcionários podem ser chamados até uma vez por semana, de forma aleatória, do presidente ao office boy. Agora imagina um sujeito alcoolizado, que seja motorista de caminhão da Shell, fazendo entrega de combustível dentro do aeroporto. Sujeito alcoolizado vai com aquele caminhão e bate num avião que está estacionado para receber. Vocês imaginem o tipo de explosão que teria, as consequências que haveria, etc. A Shell faz programas ao mesmo tempo de conscientização para o não uso e ao mesmo tempo de correção de rumos caso alguém esteja usando. Isso é muito mais importante do que a descriminalização. E não é crime beber, mas se você beber dentro dessa empresa, você está na rua. E isso vale para o presidente, para o office boy, para o motorista de caminhão, para a secretária. Nós poderíamos ter, talvez aqui no país, um sistema um pouquinho mais sofisticado de prevenção. Meus filhos estudaram numa escola, eles passaram por mais de uma, por isso eu me sinto à vontade de falar, senão não falaria. Numa das escolas onde eles estudaram, eu fui oferecer um programa de prevenção para a escola de forma absoluta e totalmente gratuita. E a escola me disse o seguinte: não, nós não precisamos do programa de prevenção aqui na escola. Afinal de contas, nós fazemos 2 palestras por ano para os pais e aqui na escola ninguém usa droga. Eu falei: opa, desculpa, eu vim falar com vocês porque meu filho mais velho me falou que na classe dele tem 3 jovens que usam drogas. Eu tenho até o nome deles. Se eles usam, não é na escola. Mudou. Essa foi a reforma. Se eles usam, não é na escola. Então, se não é na escola, não é meu problema. Ora, é problema de quem? Aqueles jovens estão em contato com os amigos. Dentro da classe ele não está usando, mas ele vai jogar bola com aqueles amigos em algum momento. Ele vai visitar outro na casa. Ele pode ser uma influência negativa. Não há que se tratar esse tipo de problema. Nossas escolas não tratam. Eu não posso dizer nossas escolas não tratam, mas eu posso dizer que a esmagadora maioria das nossas escolas não tratam desse problema com um programa contínuo. Algumas escolas já estão fazendo isso. Exatamente. As escolas, infelizmente, as de elite. Infelizmente, as escolas mais populares não têm um programa contínuo e acham que com 1 palestra ou 2 palestras por ano, eles cumpriram o seu dever. É verdade. E esse tratamento contínuo é tudo de bom dentro de uma escola, porque a pessoa passa a ter uma empatia, passa assim a ter informação e se sente com maior liberdade até de procurar ajuda. Sem dúvida nenhuma. E quando você tem um programa contínuo, você faz com que os jovens que estavam na 4ª série, na 5ª, na 6ª série e já passaram pelo programa, eles passam a ser instrutores dos que vêm atrás. E isso se autoalimenta. Mas, infelizmente, você pai, você mãe que está me ouvindo, você sabe o que pensa o professor do seu filho sobre o uso de maconha? Você que é diretor de escola, sabe o que os professores da sua escola acham de um usuário, se isso é um problema ou se isso vai passar com o fim da adolescência, etc. Nós não sabemos isso. E se a gente não procura informação, provavelmente nós vamos ter que corrigir o problema. É muito mais fácil prevenir do que corrigir. Na área médica se diz que $1 gasto na prevenção evita $10 de gasto na correção do problema. Se isso daqui pudesse aplicar também a questão das drogas, e eu acredito que é bem provável que se aplique, a prevenção pode ser o grande caminho, inclusive, de uma liberação de fundos no país para uso em áreas onde o país está necessitando de dinheiro. Muito bom. E qual a sua mensagem, então, para esses pais e para os nossos jovens? Bom, vamos falar em 2 grupos diferentes. Primeiro, eu queria falar com você, jovem. É comum você ouvir que todo mundo usa, mas isso não é verdade. Pesquisas recentes, recém-publicadas, mostram que 52% dos alunos das escolas colegial
jamais experimentaram drogas. 52%. Então não é verdade que todo mundo usa. Quando alguém te falar que todo mundo usa, tenha certeza que talvez ele não está mentindo. Todo mundo usa no ambiente que ele frequenta. Mas você não precisa frequentar esse ambiente. E a você família? pode procurar outros. Com respeito à família, para você pai, você mãe, conheça um pouquinho o que é drogas. Entenda o que é um colírio na pasta de escola do seu filho. Procure saber quais as angústias. Você sabe do que seu filho tem medo? Você sabe qual o nome dos melhores amigos do seu filho? Você sabe o que ele encontrou de interessante naqueles outros jovens para ser amigo deles? Se você não tem conhecimento mínimo de quem é seu filho, como é que você pode pensar em educá-lo? Eu acho que é o grande momento, você que está me ouvindo, de parar e pensar, eu posso contribuir? Como eu posso contribuir? O que eu posso fazer para ser um pai melhor? Tenha certeza que se você, pai, você, mãe, gastar um pouquinho mais de tempo com seus filhos, em conversas, e entender seus medos, suas angústias e seus anseios, você vai estar prevenindo que ele busque a droga como canal de liberação das suas frustrações. Maravilha. Pois é, vocês acompanharam até agora esse papo muito gostoso com o Dr. Marcos Usquindi e com certeza, tenho certeza que vocês têm agora um pouquinho mais de informação a respeito dessa liberação, entre aspas, não é? Vimos que o crime não compensa, portanto basta entrar em contato conosco, que nós colocamos à disposição o telefone do Dr. Marcos, assim como a nossa especialista, que eu tenho certeza que vocês ficaram assim pensativos em determinados momentos. E falar para você que esse programa também tem a participação da Instituição Cláudia Manso, que dá apoio a vocês, familiares. Podem procurar-nos. Também aos seus filhos que experimentaram, querem fazer um trabalho preventivo, a nossa casa também está de portas abertas. Também tem o apoio da Igreja Batista Betel, que nos intercursos do nosso programa tem os cantores, do programa de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, com Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano, também da nossa amiga Ângela, do Trajes a Rigor, da Rua Piauí 999, São Caetano. E convidamos a todos vocês, grupos do nosso país, anônimos, que tragam um tema através do seu tematista, do seu especialista. Esse é um país para o povo e precisamos também da sua colaboração. O nosso forte abraço e até o próximo programa. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu
tua glória, Senhor, viverei, viverei. Para a tua glória, Senhor, dançarei, dançarei. Para a tua glória, Senhor, viverei. Para a tua glória, Senhor. Para a tua glória.